Esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu posso o que ela diz que eu posso, e eu tenho o que ela diz que eu tenho. Hoje eu vou deixar a palavra de Deus renovar a minha mente e transformar a minha vida. Glória a Deus. É a palavra que renova a nossa mente. Renovar a sua mente significa trocar os seus pensamentos, trocar os pensamentos errados pelos pensamentos de Deus, pelo que Ele quer que você pense. Como você declarou, eu sou, eu posso, eu tenho, o que a Bíblia diz, o que Deus diz a meu respeito. Hoje eu quero falar para você de algo que Deus diz que é teu, que pertence a você. Na verdade, nessas 3 semanas, semana que vem a gente vai entrar propriamente em cada uma dessas partes da armadura, mas deixa eu falar para você hoje um pouquinho de por que isso é importante. A gente começou na semana passada, nós estamos fazendo um pequeno resumo da carta de Paulo aos Efésios, uma carta sensacional. Quando alguém me pergunta, pastor, eu estou começando a andar com Jesus, eu queria ler a Bíblia, o senhor recomenda que eu comece a ler em Gênesis? Né? Porque a Bíblia começa em Gênesis. Qualquer hora dessa eu vou trazer para você, a gente tem um estudo muito interessante, por que eu e você precisamos ler o Antigo Testamento e como compreendê-lo propriamente. Na verdade, a Bíblia, para nós, começa em Gênesis, mas a história da Bíblia não começa em Gênesis. Começa num versículo lá dos Evangelhos, quando Jesus fala assim, eu vou edificar a minha igreja. Só existe uma Bíblia para mim, para você e para o mundo inteiro, porque existiu um Cristo que ressuscitou. E o que nós lemos no Antigo Testamento, nós precisamos compreender, tudo que está no Antigo Testamento, não foi projetado para que você tivesse como base o judaísmo do Antigo Testamento, a lei e os profetas do Antigo Testamento, para seguir a tua vida. Não, quem começou a procurar no Antigo Testamento a respeito de religião foram cristãos que começaram a procurar Jesus em cada um dos livros do Antigo Testamento. E perceberam que falava-se muito a respeito de Jesus em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número até o final. E por isso que isso faz parte da Bíblia cristã. Então, sim, é importante, é palavra de Deus, é útil demais. Eu gosto demais do Antigo Testamento, eu amo e prego muito o Antigo Testamento. Mas para eu e para você experimentarmos doutrina cristã, eu convidaria você a começar no Novo Testamento, porque é onde a nossa vida cristã começa, é onde Jesus aparece e é onde Ele realiza essa transformação total. E a gente gastou aqui 90 dias do ano passado falando sobre isso, como Jesus começa algo que não existia antes, Ele não continua. Jesus não cria um judaísmo versão 2.0, uma segunda tentativa, não. Ele realmente cumpre a lei completamente, arquiva ela e começa algo completamente novo, completamente. Estou repetindo completamente várias vezes para você entender que é isso mesmo. Porque não tem espaço para outras coisas. Então, se você quiser começar legal a ler a sua Bíblia, se você não tinha um plano, eu recomendaria que você começasse por aqui. Talvez João, primeiro livro, que eu acho interessantíssimo para você basear a sua fé cristã, e depois Efésios. Porque João vai te explicar muito bem quem Jesus é, e Efésios vai te dar uma firmeza muito grande de quem você é por causa de Jesus, por causa do que Ele fez. Então a gente pegou essas 3 semanas para falar um pouquinho sobre isso. Claro que esse é um assunto que merece uma explanação muito maior do que em 3 semanas a gente consegue dar, e eu tenho uma boa notícia para você que está fazendo a Atos. Existe uma nova matéria que é exatamente para a gente destrinchar o livro de Efésios, que é muito legal e vale a pena você ouvir, se você ainda não ouviu. Então a gente começou falando na semana passada que quando você lê, não apenas Efésios, quase várias cartas de Paulo vão seguir essa mesma receita. Paulo começa falando de um assunto e chega no meio, ele começa a tratar de outro assunto. Ele começa sempre dizendo sobre o que Deus fez por você. Qual grande é o seu amor. E você não merecia, mas Ele te amou com amor imenso, um amor cheio de compromisso. Mas o que eu fiz para merecer? Absolutamente nada. Por que Deus fez isso por mim? Ele tinha que fazer? Não tinha que fazer, Ele escolheu fazer. E Paulo explica, olha, foi por causa do amor dele, foi por causa da graça dele, foi por causa da bondade dele. E aquilo tudo era muito novo para todo mundo que ouvia. Porque
a maioria, os não-judeus, que Paulo fala principalmente para não-judeus, eles conheciam outros deuses, vários outros deuses, nenhum deles era bom. Nenhum deles estava interessado em ajudar o ser humano. Era uma preocupação o tempo todo de apaziguar a ira daqueles deuses para ver se no próximo ano a gente tem uma boa colheita, na próxima guerra a gente consegue vencer, morre menos gente. Eles acreditavam que tudo que acontecia eram os deuses que faziam acontecer. E de repente Paulo aparece, você tem uma história muito interessante quando Paulo visita Atenas, e naquele momento lá tem um lugar, lá tem um altar que está escrito ao Deus desconhecido, e Paulo aproveita para falar, você não conhece, mas eu conheço, esse Deus desconhecido é esse Deus que é o Criador de todas as coisas. E Paulo apresenta um Deus que é bom. E eu e você, todo domingo falamos, Deus é bom, Ele é bom demais. Mas até hoje no século 21, até hoje em igrejas cristãs, quem dirá em outras religiões, quem dirá em lugares onde o cristianismo ainda nem chegou, mas até mesmo em igrejas cristãs, pessoas têm dificuldade de aceitar a bondade de Deus e de acreditar que Ele é bom mesmo. Até aqui, muitas vezes eu já lutei contra isso. Já ouvi algumas críticas, pastor, você tem que parar de pregar o tempo todo que Deus é bom. Porque as pessoas vão achar que Ele é bonzinho demais, vão fazer o que quiser com Ele. E eu não ouvi isso poucas vezes, né? Mas quando Jesus apresenta quem o Pai é, Ele apresenta dessa maneira, como um Pai presente, amoroso, não irresponsável, não inconsequente, não um Pai bobão que tanto faz o que acontece, não, um Pai extremamente presente, um Pai extremamente estratégico, um Pai que ama de verdade, tem um plano e tem um propósito. Paulo começa suas cartas falando, gente, foi isso que Jesus nos ensinou, foi isso que Ele nos modelou, nos exemplificou, que Deus é um Deus bom. Você não fez nada para merecer, mas Ele te deu tudo que você poderia receber. Quantos aqui sabem que Deus te deu tudo que você podia receber dEle? Pela sua graça. Mas chega na metade de Efésios, né? É em Efésios, nos primeiros 3 capítulos que Paulo, por exemplo, fala, no capítulo 2, vocês são salvos pela graça. Isso não é porque vocês fizeram alguma coisa, mas foi um presente que Deus deu a vocês. Não é pelas suas obras. Ninguém pode dizer que mereceu algo de Deus. Beleza, gente? E todo mundo entende, cara, que amor tão grande, que graça maravilhosa. Quando chega no finalzinho do capítulo 3, Paulo parece estar se despedindo de todo mundo, fala, a Ele seja toda a honra e toda a glória, amém. E parece que a carta acabou, mas tem o capítulo 4. E a partir do capítulo 4, Paulo começa a falar para a igreja, gente, agora que vocês entenderam esse amor tão grande, vocês precisam se posicionar nesse amor. E Paulo começa a falar de responsabilidade cristã. Ele começa a falar de caráter, ele começa a falar de honestidade, integridade, bom exemplo, boas maneiras. Ele começa a falar, se você fazia isso, não faça mais. E eu coloquei alguns exemplos aqui para você dar uma olhadinha, antes da gente entrar onde a gente queria. É aqui que mais ou menos ele começa o capítulo 4 falando como prisioneiro no Senhor, ou seja, eu antes era prisioneiro do pecado, agora eu sou escravo e prisioneiro de Deus, não tem nada melhor do que isso. Eu estou numa posição onde eu sou dele e ninguém me tira dele. Rogo-lhes, e Paulo usa raramente esse verbo, mas quando ele usa, a gente precisa prestar atenção. Rogo-lhes que, e olha que barato, vivam de maneira digna da vocação que receberam. Mais ou menos o que eu falei para você. Vocês entenderam o que vocês receberam? Vocês precisam viver agora de maneira digna. Vocês precisam responder propriamente a isso que vocês receberam. Como é que eu poderia exemplificar isso para você? O que seria que você poderia receber e desprezar, mesmo sendo algo tão grande, tão bom? Receber algo maravilhoso e não quero. Paulo está dizendo, não, se você entendeu o que você recebeu, você não vai abrir mão. Você precisa viver de maneira digna a vocação que vocês receberam. E ele explica agora o que isso significa a partir dos próximos versículos. Ele fala, sejam completamente... E aqui tem 3 expressões que a igreja precisava ouvir mais. A gente acha que isso aqui, humilde, dócil e paciente, parece que está associado a pessoas que são fracas e facilmente a gente passa elas para trás. Quando você é muito dócil, humilde e paciente, as pessoas se aproveitam de você.
Mas é o próprio Espírito Santo que está dizendo através de Paulo à igreja que isso não é uma opção para mim e para você, isso deveria acontecer na nossa vida. Humilde, diga bem alto, humilde. Você sabe o que é ser humilde? Eu sei, pastor, ser humilde é entender que eu sou um pobrezinho, coitadinho, né? Ser humilde é quando alguém me elogiar, eu falo, não, de jeito nenhum, quem sou eu? Ser humilde é sempre me recolher e ser pequeno e me humilhar no sentido de me considerar inferior. Deixa eu te falar, não é isso que é ser humilde. Ser humilde é simplesmente reconhecer a verdade. Você não é tão bom quanto você acha que você é. E você não é tão ruim quanto às vezes você pensa que você é. Você precisa descobrir qual é a verdade a teu respeito. Você sabe qual é a verdade? Sem Jesus você não é nada. E com Ele você é muito. E não é orgulho declarar isso. Em Cristo eu posso. Em Jesus eu vou. Essa parece uma ousadia que beira orgulho, mas não é. Quando Deus fala para você, filho, eu digo para você que você é forte, e você diz, quem sou eu, Senhor? De jeito nenhum, eu sou fraco. Você acha que você está sendo humilde? Você está sendo orgulhoso, é o contrário. Porque você acredita que você sabe melhor da tua vida do que Deus sabe de você. Humildade é reconhecer a verdade. Docilidade, ser dócil. Isso era um absurdo para a igreja entender naquela época. Doçura, né? Ser uma pessoa simpática, gentil, que sorri, que é cordial, para eles era sinal de fraqueza. Não para a igreja, mas para as civilizações daquele tempo. Não existe isso, que é você dócil, coisa nenhuma. Se eu for dócil, vão me passar para trás. E a gente tem reflexos disso até hoje. Mais uma vez, é o Espírito Santo que está dizendo para mim e para você que isso não deveria ser uma opção. Qual é o contrário de ser dócil? Ser grosseiro, rabugento, mal-humorado, tratar mal as pessoas. Você sabia que isso é muito mais fácil? Parece que está na nossa natureza. Eu tive a oportunidade de passar o fim de ano na casa dos meus sogros, eles moram nos Estados Unidos, passamos lá o Natal, o Ano Novo, e, curiosamente, a minha experiência na cidade onde eles moram é muito interessante, porque na maioria dos lugares que eu vou, seja andando no condomínio, seja num shopping center, na rua, seja onde for, as pessoas que não conhecem você têm culturalmente o hábito de, mesmo sem conhecer você, sorrir para você. É engraçado, é cultural. E você passa por alguém, e se você encarar aquela pessoa, ela não vai tirar o olho, e ela não vai olhar para baixo, e ela não vai ficar séria, ela vai dar um sorriso para você, e você não consegue não devolver o sorriso, você devolve automaticamente. Não é a nossa cultura, embora nós sejamos, brasileiro em geral é muito caloroso, agradável de uma maneira geral, é um pouco diferente em relação a isso. Então, quando eu voltei, eu comecei a sorrir para todo mundo, e ninguém sorria de volta para mim. E chega uma hora que você para de fazer isso, não está funcionando, né? Mas é interessante porque, de cara, né, a nossa tendência não é ser dócil. No dia a dia, né, você vai vendo a maneira como as pessoas lidam com tudo. Onde é que eu estava? Foi alguma fila que eu estava esses dias aí. Ontem, na padaria. E eu ia pegar um negócio só numa prateleira enquanto estava na fila, eu era o próximo. A pessoa que estava atrás de mim não quis esperar os 2 segundos para eu pegar aquilo, me atropelou e já entrou na minha frente. E eu olhei para ele e falei, é um abençoado do Senhor, né? Mantendo a minha doçura. Mas a gente pensa, por que a gente faz isso? E se você sabe que a gente vive num ambiente, em geral, que tem muito mais facilidade e propensão para o negativismo do que para uma coisa positiva. Então Paulo escreve à igreja e diz, você, igreja, tem que ser diferente. Você precisa contagiar esse mundo com uma outra cultura, com uma outra maneira de viver. Você consegue fazer diferença. E ele fala algo que realmente é um desafio para nós, sejam dóceis. E o último, talvez o mais difícil de todos, sejam pacientes. E a gente acha que paciência é só aguentar as coisas. Deixa eu ampliar isso para você. Paciência não é, eu estou aguentando o quanto eu consigo. Não, paciência é permanecer. Mesmo que muitas vezes você não consiga expressar muita alegria em ter que esperar, ainda assim você fica. Ainda assim você permanece. Ainda assim você espera.
Paciência não tem tanto a ver com a maneira como você espera. Às vezes você não vai gostar de esperar, mas ainda assim, se você continuar esperando, você está sendo paciente. Esperar em Deus vale a pena e sempre funciona. Quantos aqui creem nisso, digam amém. Ele continua, e olha que expressão: façam todo o esforço. A pregação da graça de Deus é o contrário, a gente não precisa fazer esforço nenhum, Jesus já fez todo o esforço por nós, mas Paulo chega e fala, existe um esforço que você tem que fazer como igreja. E eu acho que algumas pessoas podem ter vindo aqui nessa igreja hoje para ouvir só isso. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo está escrevendo, gente, a coisa mais fácil que vai acontecer entre vocês é discórdia, porque um pensa de um jeito, o outro pensa do outro jeito. E existem discussões que vão surgir por causa de pensamentos diferentes. Porque um votou no candidato A e o outro votou no candidato B. Porque um torce para um time qualquer e o outro torce para o Flusão, que é o melhor. Que pode ser, seja, né, por qual motivo for, vocês vão arrumar um motivo para discutir, para brigar, seja o que for. Faça todo o esforço, todo o esforço, todo o esforço que você puder. Ou seja, o quanto você conseguir para manter paz. A igreja não poderia estar metida em divisão e discórdia. Às vezes a Bíblia fala que Deus, ele abomina várias coisas, no final ele fala assim, essa aqui é a pior de todas, pessoas que elas semeiam discórdia. Tem gente que gosta de ver o circo pegar fogo e sai correndo e deixa lá para você, né? Eu conheço algumas pessoas assim, não aqui, claro, mas em alguns lugares onde vai lá, fala uma coisinha e coloca uma pessoa contra a outra e deixa lá o circo pegando fogo, vai embora. É o inverso disso. Deus fala, não, você precisa se esforçar e batalhar para ser um pacificador. Pacificador não significa que você consegue o tempo todo manter a paz, mas você se esforça o máximo. Quanto você puder, para que não haja briga. Em outras palavras, você deixa o outro estar certo, na maioria das vezes, ou de vez em quando, ou quanto você puder, para não ter briga, para ter paz. Porque se você conseguir provar que você está certo, você acha que ganhou, mas não ganhou nada. Na verdade, você acabou perdendo. Quanto à antiga maneira de viver, Paulo escreve à igreja, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Eu queria que você guardasse essa expressão. O velho homem, ele coloca como se fosse uma roupa que você usa. Daqui a pouco ele vai falar de uma outra roupa que você tem que vestir. E ele fala, você tem que se despir. Você tem que se... Ou seja, a roupa que você usa, em geral, ela está identificando quem você é. A roupa é algo que você carrega para onde quer que você vá e as pessoas, claro, te identificam porque você está com aquela roupa. Aquele ali, que está com a camisa verde atrás daquela outra pessoa. Aquele ali, que está de short azul. Aquela ali que veio com vestido rosa. E quando você se aproxima, claro, né? A roupa é muito importante, ela cobre a nossa nudez, ela cobre a nossa vergonha, ela é muito importante. E ele fala, você precisa tirar uma roupa que está errada aí. Qualquer traço de quem você era, em algum momento você precisa deixar para trás. Despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Aqui Paulo explica para mim que mesmo em Cristo, quantos aqui são salvos em Jesus? Quantos sabem que o sangue dele te lavou? Amém? Ainda assim isso é uma verdade para mim e para você. Há algo em nós, no Espírito, que continua tentando se corromper por desejos enganosos. Por vontades erradas, por apetites errados, desejos que parecem bons, mas lá no fundo você sabe que tem alguma coisa errada ali, não é bom isso. E ele fala, você tem que se despir desse velho homem e serem renovados no modo de pensar. É isso que a gente faz todo domingo aqui, a gente fala, hoje eu vou deixar a palavra fazer isso, renovar o meu pensamento, renovar o meu modo de pensar. Você sabe por que eu acho que você deve vir à igreja todo domingo que você puder? De vez em quando eu acho legal você dar uma saída com a sua família também, passear no fim de semana, faz muito bem. Mas você sabe por que eu acho que você deve ir à igreja? Ou então você deve, durante a semana, ouvir mensagens que você sabe que Deus fala através daquela mensagem com você. Porque eu e você pensamos errado, nós precisamos mudar o nosso modo de pensar.
Não, pastor, quem que você acha que é para dizer que eu penso errado? Não sou eu que estou falando. A Bíblia fala isso o tempo todo. A sua mente precisa ser renovada. A minha maneira de pensar precisa ser ajustada. Deixa eu repetir para você. Você não vai perceber isso naturalmente. Você não vai perceber isso na segunda, terça, quarta, quinta e sexta dessa semana. Não sei qual é a sua rotina, mas quando amanhã cedo você olhar no espelho, você não vai ver isso. A necessidade de mudar a sua maneira de pensar. A Bíblia é que nos aponta nessa direção e nos coloca como isso é urgente. Despir-se do velho homem e, para começo de conversa, renovar a sua maneira de pensar, renovar a sua mentalidade. A minha mentalidade em relação a quê? A praticamente tudo. Renovar a sua mentalidade em relação aos seus relacionamentos, como é que eles têm que funcionar. Deixa eu falar um minuto aqui aos maridos. Quantos maridos tem aqui? Digam amém. A gente, marido, tem a impressão de que a gente sabe ser marido. Mas deixa eu te falar, isso é uma coisa que a gente aprende. E ninguém ensina melhor do que Jesus. Ninguém ensina melhor do que a palavra. Ele é o perfeito exemplo de marido. Quando Paulo escreve à igreja falando sobre marido, o que você tem que fazer? No final das contas ele fala, você tem que fazer igual Cristo faz com a igreja. E se você observar qual é a dinâmica de Cristo com a igreja, você vai ser um marido sensacional. Esposas, quantas esposas estão aqui? Digo aleluia. Ficou com vergonha? Você sabe que eu vou pegar no teu pé agora? Diminuiu o tom. Você não sabe ser esposa ainda, você está aprendendo. Todas vocês. Não se engane. Eu não estou de maneira nenhuma diminuindo tudo que você conquistou até hoje, mas a Bíblia diz que existe uma maneira certa, um pensamento correto, e nós precisamos descobrir. E é a palavra que faz essa renovação na nossa mente. É ela que muda, renova o nosso modo de pensar. Pai, mãe, né? Quem quer que você seja, não ache que você sabe, mas eu estou fazendo igualzinho meu pai fez. Quem disse para você que ele fez certo? Reproduzir apenas o que você aprendeu pode trazer até alguns bons resultados, mas vai trazer alguns ruins também. No final das contas, quem ensina muito bem a ser pai é Deus na sua palavra. Eu estou falando só de relacionamento. Você quer saber como é que você deve lidar com a sua vida financeira? Você precisa ser renovado na maneira de pensar. Existe uma maneira correta de tratar, a Bíblia te ensina a respeito disso. Hoje pode ser que muitos de nós estejamos servindo ao dinheiro. E Deus fala, você só não vai conseguir servir a Deus então. Você só consegue servir a um desses dois. Muitos de nós estamos o tempo todo desesperado tentando arrumar um pouco mais. E Jesus está falando, deixa comigo, deixa que eu resolvo isso para você. No reino de Deus é diferente. Seja alguém abençoador, seja alguém liberal, seja alguém que dá, seja alguém que abençoa, seja alguém cuidadoso em guardar, e saiba que eu vou cuidar de você sim. Mas eu tenho que aprender, a minha maneira de pensar tem que mudar. Você precisa ser renovado no modo de pensar, em relação a como você deve cuidar da sua saúde. Sim, tem muita gente querendo ensinar a gente a respeito disso, mas a Bíblia é incomparável. Para dizer para você o que você deve e o que você não deve fazer, e qualquer outra área da sua vida. Como você deve gerir o seu tempo, a maneira de pensar. Em outras palavras, é claro que nós estamos fazendo muita coisa errada, mas você sabe por que a gente está fazendo muita coisa errada? Porque a gente está pensando errado. E a Bíblia fala, você tem que mudar primeiro aí, no seu modo de pensar. E finalmente, se revestir do novo homem. E entender o que Jesus fez por você. O que ele conquistou para você. Esse novo homem que você é, que você se tornou. Não sei se você sabe, ontem a gente fez sexta-feira um batismo aqui à noite, e a gente repetiu para quase 30 adolescentes, olha, existe algo com o que você nasce, com uma velha natureza, e a gente crê pela fé que o batismo exemplifica o que Jesus faz, fica sepultado a sua velha natureza, e saiba que ele tem algo novo para você, se revestir. Quem é esse novo homem? Quem eu e você nos tornamos? Presta atenção nessa expressão, criado, eu gosto muito desse verbo, que quando você se tornou uma nova criatura, e isso não aconteceu porque você nasceu outra vez carnalmente. Lembra aquela pergunta de Nicodemos? Como é que pode nascer de novo? Eu não consigo voltar para o ventre da minha mãe. Jesus fala, não. Você nasce do Espírito. No dia que você liberou fé para receber Jesus no seu interior, algo milagroso aconteceu, você nasceu outra vez, e chama-se criação. Você foi criado para ser semelhante a Deus.
Não passe tão rápido por esse versículo. Em geral, a gente evita esse tipo de expressão. Eu? Semelhante a Deus? Quem sou eu? De jeito nenhum. Pastor, tem até um versículo na Bíblia que fala que teve um cara que quis ser semelhante a Deus e maior do que Deus. Não deu certo para ele, não. Mas quando Paulo escreve isso para a igreja, é para abrir os seus olhos, por causa de Jesus, você pode aceitar essa posição. Deixa eu te explicar uma coisa que é importante. Quando o homem foi criado, você lembra o que Deus fala para ele mesmo, para a Trindade? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isso já deveria ser suficiente para você entender a posição que Ele quer que você esteja. Quando você é recriado em Cristo Jesus, a Bíblia diz que você se torna um filho de Deus. Com o perdão de usar o dito popular, mas filho de Deus, Deusinho é. Em algum nível você carrega a mesmíssima essência, o mesmo Espírito. Depois que Deus faz o homem à sua imagem e semelhança, Ele sopra dele mesmo para dentro do homem. E não tenha medo nenhum, não sou eu que estou dizendo isso para você, não tem nada de errado nessa mensagem. Olha para a palavra de Deus, você foi criado semelhante? Não, para ser semelhante a Deus. E sim, existe uma caminhada longa até lá, mas você não pode perder o seu foco, você não pode perder de vista de que o que Ele quer para você é que você o imite o tempo todo. Efésios capítulo 5, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, criados para ser semelhante a Deus em justiça, em fazer o que é certo, em santidade, em se separar para Ele, provenientes da verdade, com base no que Ele estabeleceu na sua palavra. Portanto, Ele começa a dizer, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Moleza. E é muito importante. Nenhum de nós conseguiu escapar de mentir até hoje. Todos nós já mentimos, mas Ele está dizendo para a igreja hoje, vamos mudar isso. Abandone a mentira. Custe o que custar, fale a verdade. Eu acho legal porque Paulo não deixou um meio termo. Eu costumo deixar para você, porque a Bíblia fala em outros momentos que mentir não deveria ser nunca uma opção para mim e para você. Para ninguém, mas especialmente para você que é filho de Deus. Mentir não deveria ser uma opção. Aí às vezes quando eu prego dizendo, você tem uma outra opção, fica quieto, não fala nada. Mas Paulo não fala isso não, ele fala assim, fala a verdade. Sabe por que Paulo fala isso? Ele sabe muito melhor do que eu que a verdade liberta. Se existe um segredo que você não quer que ninguém saiba, se existe uma verdade que alguém que você ama muito jamais pode saber, não se engane, não se engane. Por mais que essa verdade seja absurdamente destrutiva, ela é melhor do que o que a mentira está causando. Eu sei que isso é um assunto para uma outra mensagem. A gente já pregou um pouco sobre isso. Mas não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus mais uma vez nos lembrando, Deus Ele só trabalha onde tem luz. Ele lança a luz onde está escuro. E Ele revela o que está escondido. A Bíblia chega a dizer que não tem nada escondido que não venha a ser revelado. Como é bom quando a gente faz a coisa certa na hora certa. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Pois, por que, Paulo, que a gente deve fazer isso? Porque vocês todos são membros do mesmo corpo. Ele não quer que você fale a verdade para ser um ótimo cidadão. Fale a verdade porque isso é bom, é legal. Não, porque vocês são de Jesus. Ele faz questão que você lembre aonde você está inserido. Estamos no mesmo corpo. Que corpo? Corpo de Cristo. Eu estou em Cristo. Por isso, eu deveria abandonar a mentira e falar a verdade. Ele não terminou, ele fala, e não deem lugar ao diabo. Não abra essa porta. Lembra que a gente falou semana passada? Não abra essa porta para ele. Qualquer que seja. Não deem lugar. Vamos continuar aqui. O que furtava, não furte mais. Nem um centavo. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem estiver necessidade. E a gente passa também rápido por isso aqui. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Deixa eu te explicar. Tudo que ele está pedindo de nós é um desafio. Ninguém consegue fazer facilmente e naturalmente. Mas é para onde ele não quer que a gente deixe de apontar. Quantos creem que Deus está falando com a gente aqui hoje? Diga amém.
Mesmo que você leia isso e fale, meu Deus, isso é difícil demais. Mesmo que você não consiga alcançar o que você queria, não deixe de apontar na direção que Deus estabeleceu. Jesus não quer que você mude o teu foco. Porque é difícil demais, eu desisto. Não, continua apontando para lá. Você sabe o que significa torpe? Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. É um monte de coisa que, infelizmente, tem saído da nossa boca. A expressão torpe significa o seguinte: desonesto, depravado, repugnante, vulgar e nojento, dentre outras muitas expressões. Coisa que não presta. Quando a minha fala é maliciosa, quando eu acho que tudo bem falar algumas coisas que, obviamente, não deveriam ser faladas, nem por não crente. Mas às vezes ainda assim a gente acha que no ambiente de amigo aquilo me torna um pouco mais popular, me faz pertencer mais. Eu faço uma piadinha maliciosa. Não tem problema nenhum, não tem mal nenhum. Quando eu acabo denegrindo a imagem de alguém. Quando o que eu falo é nojento, é repugnante, é vulgar. Paulo fala, não deixa nada disso sair pela sua boca. Se você for abrir a boca, faça isso aqui, apenas o que for útil para edificar os outros. Agora entenda o que eu estou dizendo. Paulo não está dizendo que você não pode contar uma piada, brincar, rir junto, se divertir. De vez em quando eu falo coisa que não chega a lugar nenhum, mas é legal para a família, para a gente rir junto. Eu tenho uma família, minha esposa e meus filhos, a gente ri muito junto, a gente fala muita bobagem. Mas a gente não fala nada que vai machucar o outro, vai ferir o outro ou qualquer outra pessoa. Especialmente a gente sabe a nossa linguagem, a gente sabe o reino ao qual nós pertencemos. Mas ele está dizendo, quando você abrir a boca, preste atenção se está incluído nisso aqui, o que é útil para edificar os outros conforme a necessidade. Ou seja, tem hora que você não tem nem que abrir a boca, porque não tem necessidade. Para que conceda o que Jesus sempre concedeu, graça aos que ouvem, para tornar o ambiente mais leve, não mais pesado. Quem está vivo aí, diga amém. Livrem-se de toda amargura. A amargura não é para... O que eu poderia comparar? Se você já pegou alguma coisa que você não deveria pegar? Jogou fora. É isso. Livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia. A gente tinha que acampar um pouco mais nessas palavras hoje. Calúnia. Livre-se disso. Não está dizendo de livre-se de ser caluniado, você não vai conseguir. Mas livre-se de ser alguém que está caluniando, não sei se esse verbo existe, mas tudo isso que você está envolvido e que facilmente faz parte da nossa vida. Livre-se disso, bem como de toda maldade. Eu não sou mau, eu não faço mal a ninguém. Ainda assim o Espírito escreve a você dizendo, você precisa se livrar de tudo isso. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Paulo está escrevendo à igreja, vocês devem ser bondosos, compassivos, vocês devem se perdoar. Eu já sou pastor aqui nessa igreja há quase 15 anos, e quantas vezes eu me vi nessa posição de ter que falar a coisa mais simples da Bíblia para pessoas que já são maduras, ou aparentemente maduras no Evangelho. Aquela pessoa eu não consigo, eu tenho dificuldade com ela, eu não sei o que é. Só tem uma coisa que você tem que fazer com ela, que é isso aqui. Seja o que for, perdoa. Perdoando-vos mutuamente. Mas André, você não sabe o que ela fez. Você não sabe o que ela faz. Você não sabe o que aconteceu comigo. Eu não estou pedindo para você perdoar, e nem sou eu. Jesus não está pedindo para você perdoar com base nisso. O versículo não terminou. Por que eu devo perdoar? Assim como. Diga bem alto, assim como. Essa expressão deve ser uma das mais importantes desse versículo. Ela é uma expressão mágica. Ela faz tudo fazer diferença. Em outras palavras, você pode ter feito o inimaginável comigo. Se eu perdoar você, não tem nada a ver que você merece ou deixa de merecer, mas é assim como Deus me perdoou em Cristo. Porque a minha condição era ainda pior e Ele me perdoou. Amém?
No capítulo 5, Paulo vai falar sobre sermos imitadores de Deus, vai falar sobre fugirmos da imoralidade, da malícia. Em outro momento a gente pode tratar disso. Vai falar sobre como viver em comunidade, como ter relacionamentos que são saudáveis com as pessoas ao seu redor, como o marido deve tratar a esposa, como a esposa deve tratar o marido. Isso é um assunto muito legal, a gente trata disso em encontros de casais. E quando ele estende isso para o capítulo 6, ele está querendo terminar a sua carta. E antes de terminar a carta dos Efésios, Paulo, ele quer que os cristãos tenham algumas convicções muito importantes. Ele não quer que nós sejamos ignorantes em relação a um inimigo que todos nós temos em comum e é real. Hoje de manhã eu estava falando, a igreja de uma maneira geral tem uma facilidade grande de crer em Deus, uma dificuldade imensa de crer no diabo. Mas Deus quer que você não ignore a presença, a realidade e os desígnios de Satanás. Não se engane, durante a próxima semana que vai começar, você acha que é só Deus que vai estar envolvido em tudo que acontece na sua vida? Não, o inimigo vai tentar se envolver em partes também. E se houver espaço, ele vai se envolver mesmo. Por isso que Paulo diz, não deem lugar ao diabo. Por quê? Porque ele vai procurar um lugarzinho. Ele vai procurar algum espaço. Que chato, né? Não seria melhor a gente viver despreocupado com isso? Eu estou vivendo a minha vida tranquilamente e eu sei que Deus está cuidando de mim, então eu não preciso nem me preocupar com o diabo. Não, a Bíblia fala, você precisa estar atento, alerta. O que o diabo pode fazer, pastor? O que o diabo pode fazer na minha vida? Jesus já me resgatou, a Bíblia diz que ninguém pode me arrebatar das mãos de Deus, eu sou dele para sempre, glória a Deus. Ele continua sendo enganador, ele continua enganando, ele continua tentando, ele continua acusando. E se você abrir uma porta, por menor que seja, ele não vai hesitar em entrar. Ele vai fazer isso o quanto antes. Por quê? Porque embora ele não possa te tirar de Deus, ele pode destruir um monte de coisa na sua vida. Então, quando chega no finalzinho da carta de Efésios, Paulo faz questão de lembrar você, ele fala, finalmente. Isso significa que está acabando a mensagem. Finalmente. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. E de hoje até semana que vem eu vou colocar alguns pontos para você do que significa Efésios no capítulo 6, a partir do versículo 10. Quando Paulo gasta um tempo falando, vocês entenderam o que eu falei? O amor de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, o comportamento de vocês faz diferença. Não se engane, o inimigo vai tentar destruir você. Ele daqui a pouco vai falar de setas que são lançadas contra a nossa vida. A gente só percebe que o inimigo lançou uma seta depois que ele lançou. Raramente a gente percebe quando o escudo da fé está em posição e a gente impede que setas entrem. Mas o inimigo está em ação. Eu não tenho o menor medo de dizer para você que talvez você não tenha percebido, mas Deus pode ter te livrado da morte hoje. Mesmo sem você ter visto, porque Ele faz isso o tempo todo. Então hoje é dia de dizer glória a Deus. Hoje é dia de dizer muito obrigado, meu Deus, porque mais uma vez o Senhor tem cuidado e me livrado. Amém? Hoje eu quero colocar só uma coisinha para você. Reserve um tempo para Deus. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Você pode ler sozinho para você mesmo esse versículo? Ele está falando com você. Diante de tudo que você pode ler, e eu mais uma vez quero te convidar, leia Efésios, leia mais algumas vezes, 6 capítulos, você lê meia hora. E quando você chegar aqui, entenda o que isso significa. Eu converso com algumas pessoas na igreja que estão passando por certos desafios, certas dificuldades. Você sabe qual é a tendência quando você está passando por uma dificuldade? É você mesmo ter um plano. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer isso. Pastor, o que o senhor acha? Eu paro de fazer aquilo? Não está funcionando isso? E a gente chega a uma conclusão, se isso aqui não está dando certo, faz aquilo. Mas a Bíblia diz que ao invés de se fortalecer em você mesmo, na sua inteligência, na sua capacidade, você deveria estar se fortalecendo nele. A melhor coisa que eu posso fazer para você é apontar para o que a palavra diz. Isso aqui diz respeito à nossa intimidade com Deus. E nunca você vai conseguir fugir disso. A única maneira de ser fortalecido é passando tempo de qualidade com Deus. É gastando tempo com Ele.
Nós falamos sobre vida devocional o ano inteiro na igreja. Mas é a mesma coisa que se matricular na academia e ir lá e sentar numa cadeira e assistir as outras pessoas malhando. Não vai ter efeito na sua vida, não vai trazer resultado, porque o que fortalece é quando você se envolve, é quando você realmente entra naquele quarto, naquele lugar secreto, mesmo sem saber muito bem o que falar. Senhor, eu quero a tua presença, passar tempo com Deus. Veja que o Salmo 91, que eu e você conhecemos tão bem, muitas pessoas decoraram o Salmo 91, pelo menos o primeiro versículo. Quer ver? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu balanço. Você está perdendo, né? Está esquecendo essa segunda parte? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, minha fortaleza, o meu baluarte, meu Deus em quem eu confio. E aí vem uma série de promessas, e Ele te livrará, e Ele te protegerá, e se a seta voar de dia, sei lá o que, de noite você vai estar protegido, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo outro. É tanta vitória que tem ali, mas a gente esquece que todas elas estão atreladas a essa primeira parte. O que habita. Você sabe onde você habita? Qual o seu endereço? Rua das Rosas, 74. Né? Jerônimo Pinto, 27, seja o que for. É ali que você habita. Você sabe por quê? Você se mudou para lá, suas coisas todas estão lá, você dorme lá, você vive lá, é ali que você habita. Você não visita lá. E o convite aqui não é o que visita o esconderijo do Altíssimo. Não é o que visita o lugar secreto, é o que habita, é o que escolheu morar ali. É o seu endereço final, a presença dele. Não é geográfico, claro, é muito legal quando você tem um quartinho que você pode orar, o quarto de guerra, né, como alguns chamam. Sim, eu acho fantástico, acho importante, mas eu estou falando da presença de Deus. Onde quer que você esteja, habitar na presença, para você experimentar todo o livramento e tudo que Ele tem para você, isso tem a ver. Então, separar tempo para Deus é o primeiro passo. E não se engane, o diabo sabe, o inimigo sabe direitinho se você está passando tempo com Deus ou não. É fácil para ele identificar, ele sabe qual forte você está. Lembra que eu te falei, se você abrir uma porta, ele vai abrir, ele vai entrar. No final da carta de Pedro, ele escreve assim, toma cuidado, gente, o inimigo, nosso adversário, ele é como se fosse um leão, ruge, procurando, que ruge na intenção de encontrar uma caça, de encontrar alguém que ele possa tragar. Ele faz uma analogia do leão que caça e encontra um animal que ele possa, e é interessante que ele possa tragar. Por quê? Porque tem vários outros que ele não pode. Você já deve ter visto um daqueles vídeos, né, do National Geographic, ou então do Animal Planet e outros canais, até Globo Repórter, sei lá, que quando um desses animais ferozes vai caçar, ele não pega todo mundo. Né? Vários fogem, vários não, vão embora, vários se salvam. Mas tem um que eles conseguem pegar. E, em geral, a ciência vai dizer que os leões, as leoas, caçadoras e outras, hienas e outros bichos, eles sabem escolher muito bem. E eles sabem, no meio da manada, seja de antílopes, de zebras, de girafas, seja o que for, eles sabem quais animais são os mais novos, os mais velhos e os doentes. Os mais novos têm que tomar cuidado, porque eles ainda estão aprendendo. E é fácil, e presa fácil. Os mais velhos já estão mais fracos. Os doentes, por alguma razão, também não vão conseguir correr. É esses que a gente vai. É nesses que a gente vai atacar. Então, quando Pedro escreve, ele fala, o inimigo, o diabo, ele é como um leão que ruge, ele procura quem ele pode tragar. Tomara que ele passe para você e continue procurando, porque ele não pode te tragar, porque você está bem preparado, você está bem posicionado. Mas quantas vezes ele encontra espaço na nossa vida? E muitas vezes é por causa disso. Mas quando você tem o costume, o hábito de estar na presença de Deus em oração, você consegue facilmente reconhecer um ataque do inimigo quando ele ainda está longe, quando ele ainda está tentando chegar, e você se livra com muita facilidade, e você não é enganado. Que alguém diga glória a Deus.
Então, se você criar o hábito de orar, mesmo que seja por alguns minutos, não vai ter demônio no inferno que vai ter autoridade sobre a tua vida. Alguém disse, isso não está na Bíblia, mas eu gosto muito. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Eu acho que tem alguma verdade aí, sim. Oração fortalece você. Segundo lugar, e como eu disse, a gente está terminando, eu acho. Vista a sua armadura. Versículo 11 diz, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. A gente vai explorar isso um pouco mais à frente, mas lembra, eu falei isso o tempo todo hoje. Não ignore que o inimigo tem ciladas e você pode ficar firme, né? Você pode permanecer se você vestir a armadura. A gente vai falar dessa armadura a partir da semana que vem. Não sei quantas mulheres aqui, homem também tem isso, mas mulher parece que tem mais. Antes de vir para a igreja você experimentou 7 vestidos diferentes. Ficou bom? E o marido falou, ficou ótimo, porque nós maridos já aprendemos que sempre está ótimo, né? Mas eu não fico gorda. Quem é o louco do marido que vai responder essa pergunta, né? Mas você já teve que botar uma roupa para depois tirar? E eu tenho essa crise, porque eu já pedi a Rafa para ela ser minha personal stylist. Ela veste a família inteira melhor do que todos nós juntos. Então, frequentemente, eu coloco uma roupa e eu acho que está tão legal aquela calça abóbora com a camisa rosa. E eu pergunto para ela, qual gravata que vai ficar boa aqui? E ela dá aquela olhadinha assim e fala, não ficou legal. E tem dias que eu topo, tem dias que eu vou assim mesmo, não quero saber. Mas tem dias que beleza. E não tem roupa que dá certo. É horrível você botar uma roupa, depois tirar e colocar de novo. Há muitos crentes que estão colocando a armadura de Deus por alguns minutos e depois tiram. Coloca por alguns minutos, mas imediatamente tira e vai tentar enfrentar a vida sem ela. Não basta apenas você conhecer a armadura, saber que ela existe, ou então vesti-la por algum tempo. Não tenha esse trabalho todo de colocar e depois retirar. Se quiser ser vitorioso contra o pecado, contra o inimigo, nós precisamos nos vestir e permanecer. Quantas vezes você já teve preguiça e ficou acomodado com as coisas de Deus? Eu sei do que eu estou falando, já aconteceu muitas vezes comigo. Eu já tive tão desanimado. Eu acho que essa expressão, que talvez seja uma das maiores armas que Satanás usa, desânimo. Eu já estive em momentos de desânimo que você me perguntasse, por que você está desanimado, André? E eu não sei responder, não sei. Mas, em geral, alguma coisa que aconteceu, uma palavra que eu ouvi, uma preocupação que veio, e eu, às vezes, nem sei identificar, ou o cansaço da vida. Por isso que eu recomendo demais que você sempre tire férias, que você descanse durante algum tempo, senão você não consegue se renovar, se reanimar. Mas ainda que você consiga, é natural. Isso aqui acontece com todo mundo. E o inimigo sabe que isso funciona. Mas você sabia que é possível você, no meio do teu desânimo, conseguir encontrar forças para permanecer? Se o inimigo, se ele puder, ele vai manter você nessa posição. Deixa eu fazer uma pergunta legal para você antes de você ir embora. Você já reparou que toda vez, praticamente todas as vezes que você se compromete verdadeiramente com algo que Deus te chamou para fazer, com a obra dele, alguma coisa acontece para te desanimar? Quantas vezes já aconteceu? No início da Atos, a gente fala, olha, não se engane, vai acontecer tudo nas terças à noite para impedir que você venha, porque o desânimo vem. Tem gente que não veio à igreja hoje porque bateu um desânimo, não sabe nem explicar. Se tivesse vindo, estava feliz aqui, estava ótimo, mas o desânimo nos impede, nos atrapalha. Por que será que o diabo levanta tantas pessoas para magoar você, para ter atitudes erradas com você, ter palavras erradas, uma vez que você está tão bem intencionado, e aí vem uma série de ofensas, para quê? Para te desanimar. Ele quer que você volte atrás, ele quer que você se torne morno outra vez. Ele quer que você viva como a maioria das pessoas desse mundo, que às vezes até estão envolvidas com Deus em algum nível, vão à igreja, são membros da igreja, mas são meramente religiosos, não fazem a menor diferença no planeta. Por isso, vista a armadura de Deus, através de uma vida de devoção, de comunhão com Deus, resistindo tudo que te atrapalhar. A palavra de Deus diz,
Submetam-se a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Esse é o último, eu prometo. Conheça o seu inimigo. E não dá tempo da gente explorar, mas isso aqui é tão legal. Pois a nossa luta não é contra seres humanos. O inimigo vai te enganar e a me enganar o tempo todo, fazendo a gente pensar que o nosso problema é com pessoas. Nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Não permita que o inimigo te iluda. Você precisa enxergar ele por trás do que está acontecendo na sua vida. Ele realmente é um mentiroso. Nós lembramos que o diabo é o pai da mentira quando alguém conta uma mentira. Nós esquecemos o tempo todo que ele é mentiroso quando ele se apresenta de uma outra maneira para a gente. Ele é enganador e ele vai tentar destruir você sem que você perceba. Mas se você estiver com a armadura de Deus, se você estiver revestido daquilo que Deus está te dando, você precisa entender, a sua luta não é física, ela é espiritual, e a sua vitória já está garantida em Cristo Jesus. Amém? Você recebe essa palavra hoje? Vamos ficar de pé para a gente orar juntos? Deixa eu te falar, não se engane, muitas vezes o inimigo vai usar pessoas. Sim, ele vai usar pessoas para frustrar os planos que Deus tem na sua vida. Quer uma dica? Não fique com raiva daquela pessoa, não se volte contra ela, não tente se vingar. A melhor coisa que você faz é orar por ela e colocá-la diante de Deus, nas mãos de Deus. Quando você faz isso, você está guerreando de forma efetiva e o seu coração não será contaminado pela amargura. Lembra? Livre-se de toda a amargura. Deus tem uma semana maravilhosa para você. Eu oro para que você absorva tudo que Ele tem guardado para você. Amém? Vamos orar juntos? Pai, muito obrigado por essa noite. Eu quero te agradecer por cada irmão, cada irmã que está aqui hoje, pela decisão que cada um de nós tomou de estar aqui, nesse lugar, envolvido com o que o Senhor está fazendo. Nós louvamos o Teu nome, nós cantamos louvores, nós ofertamos, ceamos juntos. E nesse momento nós damos total devoção à Tua voz, à Tua palavra. O Senhor nos convida a abrir os olhos e reconhecer o que está acontecendo, reconhecer o que o Senhor já fez, reconhecer qual é o nosso papel e a nossa posição, reconhecer a nossa identidade. Senhor, faz com que alguns homens, mulheres que estão aqui, quem sabe muitos, finalmente descubram quem eles são. Finalmente descubram, meu Deus, eu não sabia que Deus tinha me colocado nessa posição, mas que maravilha, que bom saber que eu sou mais que vencedor, que eu realmente posso tudo naquele que me fortalece. Pai, eu quero te agradecer, te louvar. Quero te honrar nessa noite pelo que Teu Espírito planta em nosso coração. E pela Tua graça, Senhor, nós não queremos ser só ouvintes, nós queremos que essa palavra se torne viva, real, a cada dia na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, traz-nos para perto hoje, atrai cada um de nós para o lugar do fortalecimento espiritual, para uma intimidade maior contigo. O tempo todo fala ao nosso espírito, fala ao nosso coração, dirige a nossa vida.